consistência dos personagens e vilão. Este belíssimo sorriso, excelente imagem, hein? Parabéns. Tem uma história que eu gosto muito, eu acho que é a do Três Coringas. Eu sei dessa. E tem um momento muito interessante que rola uma discussão sobre a identidade do Batman e tal, e o Coringa fala que ele sempre soube, né, a identidade, ele já tinha deduzido, mas que ele não ia revelar porque estragaria o jogo. Uma forma de você evitar o Deus Ex Machina, uma forma de você evitar o final apressado na minha opinião, você se ater à consistência dos personagens do vilão. Então, e aí, como você como narrador, especialmente do vilão, né? Se o vilão tem uma forma de agir, e aí você tem que levar isso em conta na hora de pensar o seu vilão, de elaborar a história do seu vilão. Você vai pensar em por que ele age, mais do que como é que ele age, por que ele age daquele jeito, né? Você criar a história pregressa daquele vilão. E isso ajuda muito a você fazer com que ele mantenha uma consistência. E isso é fundamental para que lá na frente as coisas aconteçam como previsto e você não se veja numa situação dos personagens falando, mas esse cara nunca fez isso. Ele nunca fez nada parecido. E aí eu tô colocando o Coringa porque o Coringa é o personagem, por essência, caótico, maluco, doidão, blá blá blá, mas ele é extremamente consistente com a própria loucura. Ele é extremamente... Você sempre pode esperar que ele haja da maneira mais louca possível. Então, isso ajuda a entender. De certa maneira, os personagens vão trabalhar ao longo da sua campanha, eles vão elaborar mentalmente padrões de comportamento dos personagens, tanto dos seus NPCs quanto do seu vilão. E eles vão trabalhar com essa informação. E é isso que você está dando para eles para trabalhar. Então, se você quebra essa consistência por algum motivo, tá acabando a campanha, você tá de saco cheio desse vilão, quer matar esse vilão, quer seguir para outra história. Por qualquer motivo que tenha, se você rompe isso, é quase como se você rompesse um acordo que você fez com seus personagens. Você tem é uma quebra de confiança. Vocês têm um pacto de que os personagens agem dessa maneira. Se de repente os personagens param de agir dessa maneira, você joga os seus jogadores num limbo, numa região completamente desconhecida. E esse desconhecimento quebra a imersão, quebra a confiança que vocês têm um no outro, eles não vão mais acreditar em nada do que você fala. Eles vão presumir que você está sempre mentindo. Então, assim, não faça. Mantenha uma consistência do seu vilão. Mantenha uma consistência dos seus NPCs. Se o seu vilão trai a confiança dos personagens, a consistência é com a traição. Este personagem não é confiável. Entendeu? Então, assim, não, mas aí ele sempre foi confiável e do nada ele traiu. Aí você tem que evitar o Deus Ex Machina. Isso não foi do nada. Você tem que ter na sua mente, e aí você pode entregar para os seus personagens, para os seus jogadores. Não off lá, não off, não fora. Não virar para eles no final e falar, mas aquele dia, se vocês não lembram tal. Não, faça em on. Entregue para eles aquela coisa do episódio de Sherlock, que no final eles eles voltam e fazem um flashback das cenas que foi passando em que o personagem estava lá atrás, em que você dava para ver o cara ali no fundo, ele sempre esteve ali, ele sempre fez aquilo. Dê sinais. Se ele vai trair, dê sinais, permita, crie elementos que permitiriam. Se eles forem traídos, eles têm que ser traídos porque eles não perceberam. Não porque esse cara jamais traiu, jamais trairia, nunca pensou em trair, do nada traiu. Tem que ter elemento de consistência na história, senão você rompe com tudo aquilo que você elaborou. Queria só falar um detalhe sobre a parte da consistência dos personagens. O D&D, apesar de simplificar muito certas medidas de interação, já que ele é voltado para combate, ele tem o alinhamento, que é um jeito muito sutil, mas muito funcional, para ajudar os personagens a entender que eles têm uma personalidade e que é esperado que eles sigam aquele alinhamento. Eu acho um saco quando a galera põe caótico neutro, caótico neutro, caótico neutro. E tira a possibilidade de personagens terem conflito, deles terem personalidade, deles terem alguma coisa pra manter, de direcionar eles pra seguir uma história. Eu acho que um bom jogador ajuda o mestre a manter essa consistência, se ele definir alinhamentos e ele tentar pelo menos seguir esses alinhamentos. Eles não estão lá à toa, eles estão lá pra ajudar a contar a história. Era só isso mesmo.
O alinhamento é bacana como guia, mas o D&D está esquecendo sobre ele, né? Ele ignora. Os jogadores já não são muito de levar em consideração. O D&D também tá bem aí. Dane-se. Quem já assistiu aí, o MHG tá aí que não me deixa mentir sozinho. Quem assiste o canal sabe que eu tenho um sistema chamado Eras de Caixir, baseado em D&D, totalmente desregulado, desregrado, exagerado, mas ele faz exatamente essa função de permitir os jogadores criarem coisas novas e sair daquela forminha fechada que é o D&D. E para ver essa questão comportamental, as tendências, né, os alinhamentos, eles foram mantidos no sistema. Eu não quis ignorar. E eles são os mesmos do D&D 3.0, 3.5. Só que a diferença é que existe, para todos os personagens, uma coisa chamada linha estreita. O que é a linha estreita? Entre aspas, uma quantidade de pecados que você tem, ou defeitos, que podem ou não influenciar a sua tendência. Então vamos lá. Um ladino, que é caótico e neutro, e ele vai ter uma linha estreita alta, porque o ladino tem linha estreita alta, tipo, vai ter 12 de linha estreita. Se ele se bandear para decisões importantes e relevantes, que são ordeiras, ele tem 12 passos para fazer isso daí. Para ele deixar de ser caótico e passar a ser neutro, classificado como neutro. Só que ele fez 3 coisas ordeiras e voltou a ser caótico, a régua volta. Então a pessoa vai e vem nessa régua. Só que essa régua é importante para você ver se o jogador ele está condizente com aquilo que ele quer para o personagem, com aquilo que ele planejou. Porque uma das coisas do Eras que não tem no D&D é a interpretação como elemento mecânico de jogo. Se você não interpreta certo, se você não segue o personagem, se você não está interpretando a parte roleplay do negócio, você também não está deixando de ganhar XP. Porque isso também faz parte. E aí o cara, não, eu sou leal e neutro, eu sou justo. Mas o cara só alopra o tempo inteiro, não segue nada e tal. Então isso daí já penaliza o personagem dele, porque ele não tem uma condizência de ações. E o jogador, porque ele não está fazendo o mínimo de interpretação, que é a tomada de decisão correta. E isso é uma maneira de você regrar. Ah, mas eu não gosto disso, eu não tô nem aí. Então dane-se, cara. Não precisa preocupar com tendência. Mas pensa nas motivações dos personagens. Se o personagem ele é todo egoísta, todo ranzinza, todo... Ah, eu sou ambicioso, quero tudo pra mim. E de repente ele mudou sem sentido, ele mudou sem nada que fizesse ele mudar, foi uma mudança brusca, aí você já não tem mais uma evolução de personagem, você tem uma alteração dele. Você perde a consistência e aí você deixa pro jogador, né, aquela sensação de que do que adianta eu estar ligado aos acontecimentos e informações do cenário se uma coisa que é desse jeito passa a ser de outro sem motivo. Não houve uma construção para o cara ser um cara bonzinho e altruísta. Ele era todo ranzinho e egoísta ontem. Hoje ele está altruísta e bonzinho. Então tem alguma coisa errada nisso daí. E isso gera estranheza. Aí o pessoal que joga, o Messi ele não faria um troço desse. Poxa, esse cara, o Marcelo nunca narrou assim. Ele deve estar sob o efeito de magia. Aí você já vai começar a fazer os jogadores pensarem em coisa fora do contexto. E é um problema sério que tem nas aventuras, é os jogadores não entenderem bem o que você está falando e começar a viajar na maionese. Tem um sistema muito bom, Mistério, você conhece? Que quando os personagens passam dos limites, isso as reações deles mecanicamente afetam o personagem. Então lá não tem essa opção. Você vai ficar extrapolando o limite, seu personagem vai sofrer com esses limites sendo ultrapassados. Porque isso é muito bom. Você tem uma psique ali, né? Você é uma pessoa. Se você vai contra você mesmo, começa a ter problemas.
Por isso existem psicólogos Isso, por causa do alinhamento dele. no mistério, sistema mistério.